O tratamento homeopático, ele pode acontecer nos casos agudos e nos casos crônicos. Habitualmente, nós não somos procurados por casos agudos de primeira vez, porque nós não temos pronto-socorro homeopático, onde os pacientes nos procurem de primeira linha. Habitualmente, nós somos procurados para tratar os casos crônicos. E a história é a seguinte: eu vim para fazer um tratamento homeopático porque eu já tentei muito com a alopatia e não tive um sucesso tão grande. Então, nós tratamos muito de casos crônicos. Durante o tratamento dos casos crônicos, podem acontecer agudização nesses casos, e a gente também trata. Então, aquela ideia de que a gente não trata uma amidalite, não trata uma otite, não trata uma pneumonia com homeopatia é completamente errônea. A gente trata casos agudos, sim. E em relação ao tempo, depende do tipo de caso que você está tratando. Quando você trata os casos agudos, né, nós costumamos dar medicação mais a miúdo e com mais frequência. Às vezes a gente dá medicação até de hora em hora ao paciente, até de meia em meia hora, dependendo da necessidade. Por quê? Porque o medicamento homeopático, ele não tem efeitos colaterais como os medicamentos alopáticos. Então, nós podemos administrar, sob observação, o medicamento homeopático com muita frequência. E, na maioria dos casos, os casos agudos, com o aumento da frequência do medicamento correto, eles podem ter recidivo em poucas horas, em poucos dias. Isso nos casos agudos. Nos casos crônicos, quando chegam pra gente, depende muito do tempo de doença desse paciente e da condução desse tratamento. Nós temos vários aspectos que a gente tem que enumerar. Um paciente crônico, ele chega para você muitas vezes tomando muitos medicamentos alopáticos, e medicamentos esses que muitas vezes nós não podemos suspender rapidamente, porque a gente sabe que a medicação suspensa rapidamente, ela pode ter efeitos rebotes. Então vamos dar um exemplo: crianças que têm crises convulsivas frequentes. Eu não posso suspender um anticonvulsivante de uma hora para outra. Então eu tenho que fazer um desmame desses anticonvulsivantes. Uma criança que faz um tratamento imunossupressor importante, então eu também não posso suspender esse imunossupressor rapidamente. Então, o que é que nós fazemos nesses casos? A gente vai desmamando o medicamento alopático e introduzindo o medicamento homeopático. Dependendo da evolução desse paciente, a gente pode ter uma ótima evolução, uma evolução mais rápida ou uma evolução mais lenta. Vamos dar um exemplo. Durante um processo de tratamento, o paciente tem um quadro agudo e ele, ao invés de tentar tratar com homeopatia aquele caso agudo, ele vai e trata com alopatia. Então é como se tivesse um pouco de retrocesso no tratamento. Então a gente tem que andar, a gente tem que caminhar com esses pacientes de uma maneira assim, muito individual também. Na minha observação, diante da minha experiência, que eu já faço pediatria e homeopatia há 40 anos, eles costumam fazer um tratamento bem direitinho, né, nesses casos mais triviais que a gente trata. Eu observo que em 6 meses, né, de 6 meses a 1 ano, eles realmente se resolvem muito bem. Há uma remissão dos sintomas, há uma diminuição das infecções. Então, assim, eu digo sempre aos meus pacientes, para um acompanhamento homeopático de boa qualidade, necessito de pelo menos 4 consultas por ano. Então, a cada 90 dias, eu gosto de ver os meus pacientes. Se eu estou tratando de um caso agudo, eu posso ver 2, 3 vezes, 4 vezes por semana, dependendo da demanda desse paciente. Se eu estou tratando uma pneumonia, normalmente eu quero ver a cada 24 ou 48 horas. Mas se eu estou tratando um caso crônico, eu vou dar o estímulo medicamentoso a esse paciente e vou esperar, vou aguardar a reatividade dele. Porque, na verdade, o médico homeopata, ele é um facilitador do processo. Então, eu vou dar um estímulo medicamentoso e vou esperar a reatividade do paciente. Alguns reagem mais prontamente, outros demoram mais. Alguns têm alguns bloqueios medicamentosos,
até psicológicos, emocionais. Então, tudo isso a gente vai trabalhando ao longo do tratamento. É muito variável e é individual. A média é essa que eu falei pela minha experiência.